oração nesta hora é que a misericórdia do Senhor, a sua graça, traga um milagre para o nosso coração nesta noite. A mesma bênção para você que de coração sincero e aberto, acompanhando em casa ou viajando pela internet, participa também deste culto. Quero iniciar falando da canção que nós entoamos agora há pouco. O presbítero Charles se referiu a um texto bíblico, diz que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria vem pelo amanhecer. E naturalmente é verdade, porque quem afirma é a Escritura. Às vezes esse amanhecer não é o dia seguinte, mas para quem crê no Senhor pode durar uma eternidade, mas o sol da justiça nascerá. É só lembrar do que sofreu nosso irmão Jó, que pôde afirmar em oração: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Não foi um dia, uma semana, um mês ou um ano que durou o seu sofrimento, mas aquele que teme e ama o Senhor e é amado pelo Senhor, verá o sol nascer. Haverá sempre manhã na vida daquele que teme ao Senhor. Eu quero ler nesta noite a porção que já foi lida na liturgia e é a base para a meditação desta noite. Eu vou ler apenas os versos que dão sustentação ao que pretendo partilhar com você nesta noite. Lamentações, capítulo 3, a partir do verso 20. 19 e em diante. Versos que dizem assim: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Até aqui. Que o Senhor nos ajude a entender a sua palavra. Irmãos, já de um longo tempo, há uma disputa no campo da teologia que merece ser destacada como introdução dessa mensagem. É a disputa a respeito da natureza do homem e da sua relação com Deus. Sendo o homem um ser natural, criatura, matéria, um ser desde o Éden caído, movido pela circunstância, volúvel, imperfeito, inconstante, se relacionando com um Deus perfeito, infinito e pessoal, mas um Deus transcendente em sua natureza, imanente na sua relação com o homem. E nessa disputa teológica, em um dos lados é tomada a ideia de que
a nossa relação com Deus, especificamente falando com relação ao culto, a nossa expressão litúrgica, cultica, devocional, deve e precisa ser racional. Nunca emocional. Tomando como justificativa que as nossas emoções nos traem, que as emoções quase sempre nublam o entendimento, o raciocínio, e que, portanto, é perigoso se relacionar com Deus, buscar a presença de Deus, entrar em sintonia com Ele, movidos pela emoção, coisa que deve ser policiada e muitas vezes rechaçada da nossa relação com o Senhor. E é tomada uma passagem bíblica, palavras do apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, quando ele diz que, onde ele diz que devemos prestar a Deus um culto racional. Está de fato escrito na sua carta, no capítulo 12. Só que esse racional a que Paulo se refere, não é no sentido do intelecto apenas, desprovido de emoções. É racional no sentido de consciente, sabendo o que está fazendo, ou ainda movido pelas razões corretas. Na razão ou na proporção em que ele também toma para si e usa a expressão: eu sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar a minha vida até o dia final. E essa certeza, essa consciência das verdades da salvação, que lhe davam segurança do que estava fazendo na sua relação com Deus, na sua missão de pregação do Evangelho. Então ali não está falando nada da dicotomia razão e emoção. Até porque Deus nos fez seres integrais. Nós somos seres integrados, razão, emoção. Não há como separá-las. Não há como removê-las uma da outra, a não ser numa crise psicótica, sei lá, um pico de neurose, numa disfunção, e não na relação comum que atinge a todo ser humano. Não dá para entender, por exemplo, a parábola do filho pródigo, entender aquela história e ver um pai que vê o seu filho sair de casa, ganhar o mundo, com más intenções, rebelde para com a sua casa, se distancia, se afasta, estraga a sua vida, a sua história, mas depois quebrantado, humilhado, acabado na sua vida pessoal, arrependido, volta para casa. O próprio texto deixa claro, e não seria estranho, não poderia ser diferente, ver o pai de portas abertas, quem sabe no portão da casa, de braços abertos, chorando, esperando o abraço do seu filho, que volta arrependido, quebrantado para casa do seu pai. E há então aquele abraço, aquela reconciliação, que não poderia estar desprovida de uma grande emoção, de profundos e significativos sentimentos. Eu não sei você, não sei quantas vezes você que já leu a Bíblia inteira, já se debruçou
diante de tantos textos que nós temos preciosos, não sei quantas vezes você já chorou lendo a história de José. Já chorei muitas vezes. E quem lê de coração aberto, de fato concentrado naquela história, e vê um homem que é desprezado pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos, dado como morto, vai para uma terra estranha, uma terra de opressores. Ali ele é colocado num alto posto pela misericórdia e pela graça de Deus. Depois a fome invade aquela terra, os irmãos vão para lá para buscar mantimentos, nem reconhecem o seu irmão. E então José, no final de uma longa e dolorida história, se dá a conhecer aos seus irmãos. Aquela é uma história linda demais. É impossível alguém ler aquela história e não se comover, e não se envolver emocionalmente com aquela coisa extraordinária. O reencontro de Esaú com Jacó. Tantas histórias maravilhosas. A história da redenção, narradas pelo próprio Cristo. Tantos momentos que nos enternecem a alma. E eu finalizo essa introdução dizendo que é impossível. É impossível alguém conhecer esse amor, provar dessa graça, identificar essa misericórdia tão grande, tão inexplicável, colocar os olhos e o Espírito Santo iluminar a verdade do Evangelho, tão maravilhosa, e não se comover, não se impactar, não chorar, não se envolver emocionalmente com tudo isso. É impossível. Esse texto que eu li é um texto escrito por um homem que viveu intensamente o seu ministério. Um homem que levou às últimas consequências uma missão tão dura de pregar o Evangelho ou levar a mensagem profética aos cativos lá na Babilônia, sendo ele um dos cativos, conhecendo ele a lei de Deus, os mandamentos do Senhor e os motivos do cativeiro. Um homem que, pelo envolvimento tão intenso com a profecia que pregava, andou nu pelas ruas da cidade. Foi também tomado e tido como morto. Um homem que ficou rouco de gritar pelas praças, anunciando o juízo de Deus. E um homem que se assentou no Monte das Oliveiras e começou a chorar, e a chorar, como uma criança, segundo as palavras dele mesmo, sem consolo, diante do que via, presenciava, naqueles dias de cerco à cidade de Jerusalém. Foi apelidado de Chorão, profeta das lágrimas, porque não tinha como não chorar. Aquele cerco foi duríssimo demais. Vou lhes contar rapidamente a história, talvez mais por você que veio pela internet, quem sabe você que visita a igreja, ou você mesmo que não conhece a história como um todo. Vou pincelar de forma rápida, para contextualizar. Deus tirou o povo do Egito, era uma nação só, o seu povo amado, o seu Israel, que logo depois, o terceiro reinado, que foi no tempo de Salomão, o terceiro rei de Israel, começando com
Saul, depois veio Davi, depois Salomão. Era uma nação só. Com a morte de Salomão, então o filho de Salomão assumiu o reinado e Jeroboão, um jovem rebelde, brigou com Roboão e dividiram Israel em duas tribos, tribo do norte, tribo do sul, aliás, o reino do norte, o reino do sul, Samaria uma capital, Jerusalém outra capital, começaram a brigar entre si, povo de um mesmo reino, o reino de um mesmo povo, e lá estava o povo de Deus dividido, ofendendo ao Senhor, e Deus deu ordens para que o povo não duelasse entre si. Passado algum tempo, a Síria invade Samaria, que era a capital do império, ou do reino norte, destrói o povo de Deus, que deixa de existir, ficando somente Judá, cuja capital era Jerusalém, o rei Ezequias na época. Depois morre o rei Ezequias, assume Manassés, o seu filho. Depois de Manassés, nenhum outro rei pôde fazer mais nada. O povo de Deus tombou na idolatria por muitos anos. E então Deus permite que Babilônia, que agora era o império que governava as nações do mundo antigo, invadisse Jerusalém depois de 2 anos de cerco e levasse aquele povo cativo para a Babilônia. Essa é a história. E durante o cerco, Jeremias escreve ou narra essas lamentações que foram escritas durante o cerco de Jerusalém. É uma história muito triste, muito dolorida. E lá na Babilônia, os israelitas, ou o povo de Deus, o povo de Judá, chorando, pendurou as suas harpas. Não queria mais cantar, não encontrava mais motivo para celebrar e louvar a Deus como antes. Era apenas uma lembrança dos tempos de glória de Jerusalém. Era um tempo tão glorioso, tão maravilhoso, tão extraordinário, que o nome que se dava era a glória de Israel, nos tempos de Davi e de Salomão. De longe, vinham pessoas só para ver o que o mundo inteiro conversava, discursava e anunciava a respeito da glória de Israel. Um povo guardado e protegido pelo Senhor. Um povo a quem ninguém tocava. E eram muitas festas que aconteciam em Jerusalém, ao ponto de chamar aquele povo, aquele grupo, aquela reunião, aquela multidão em festa. Era chamada a Grande Sião, Zion, o povo da festa. Salmo 40 fala sobre isso. E agora não restava mais nada, senão luto, lágrimas, dores, a quem estava cativo em Babilônia. Ali, os seus algozes pediam canções, que eles cantassem, fossem alegres, entoassem aqueles cânticos de Sião. E eles diziam: como entoaremos o canto do Senhor estando cativos? E depois eles exalam aquele sentimento de dor, de uma memória afetada, ferida e machucada. E eles diziam assim: filha de Edom, que hás de ser destruída. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Pois eles diziam, no dia de Jerusalém: arrasai-a, arrasai-a até os fundamentos. E eles ficaram marcados com aquela dor profunda do dia em que Babilônia entrou em Jerusalém, matou tanta gente, destruiu parte da cidade, o templo, levaram o ouro, prata, utensílios do altar, derrubaram parte da muralha, arrasaram com aquela que era a grande Sião, a grande fortaleza dos filhos de Deus. Eles passaram 70 anos nesse cativeiro. E as lembranças que agora eles tinham eram lembranças de um tempo que parecia eterno, da glória de Israel,
e um tempo recente de perdas, de luto, de dor e de lágrimas, um tempo de muitas feridas que não queriam cicatrizar. Essas eram as memórias do povo de Deus. E então Jeremias pergunta acerca dessa dor que ele sentia, e ele diz que os olhos dele se cansavam de chorar, que não havia consolação para o seu lamento. E no final da sua narrativa, ele diz que se lembrava da sua aflição e do seu pranto, do absinto, ou seja, do amargo, ou do amargor que vinha para a sua garganta, e do veneno que descia à sua alma. E então ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Quero falar um pouco sobre a nossa memória, sobre as nossas emoções. Dizer que nós somos seres emotivos, emocionais, que carregamos na alma um espaço enorme para lembranças, onde guardamos tantas cenas, tantas imagens, tantas palavras que guardamos, ideias que são armazenadas, circunstâncias que marcaram a nossa vida, histórias do bem e do mal que foram pontuando a nossa alma. A nossa mente, segundo dizem os cientistas, não é capaz, ou não tem usado, sequer 10% da sua capacidade. Capacidade de armazenamento, capacidade de interpretação daquilo que se armazena, de observar e julgar as coisas que lhe são apresentadas, dentro de um universo tão vasto de possibilidades do cérebro que Deus criou para nos gerenciar. E nesse complexo da nossa psique, da nossa mente, há um campo vasto para tantas possibilidades. Pelo menos a psicologia diz que explica para o leigo que há espaços, compartimentos em nosso cérebro ou em nossa memória, onde nós armazenamos as ideias, imagens, figuras, sons, tudo que são capturados pela visão e pela audição. Então nós temos a memória ativa, que é o nosso consciente, que acolhe, recebe diariamente as informações do cotidiano. Tudo o que vemos, tudo o que ouvimos, tudo o que sentimos é armazenado imediatamente na nossa memória ativa. Passa alguém na rua, ouvimos alguma coisa em algum lugar, um toque, algo que interpretamos, tudo, absolutamente tudo que está à nossa volta é armazenado imediatamente no nosso consciente ativo. Quando dormimos, a mente se encarrega num processo automático, criado por Deus, de selecionar essas informações, lançando parte delas no inconsciente, num arquivo à parte, como se o nosso cérebro fosse um computador. E então vamos armazenando aquilo que vimos, também aquilo que percebemos, que são coisas diferentes, igualmente vai sendo armazenado no subconsciente. E aquelas ideias, imagens, sons, tudo que percebemos e nos ofenderam e nos machucaram e é dolorido, há um recurso na mente
que lança para um campo e é coberto por uma censura. E ali fica também guardado. E não queremos lembrar, não queremos trazer à memória. Fazemos força para esquecer. Quem sabe você, assim como eu, muitas vezes, ao nos lembrarmos de um fato do passado, que nos é doloroso e dolorido, às vezes até passamos a mão na testa como se adiantasse, ou balançamos a cabeça em desespero, para que esqueçamos aquela imagem, para que ela suma da cabeça, que ela não venha naquela hora, e então damos ordem à nossa alma, à nossa mente, para que mude de foco, para que mude de canal, não queremos lembrar daquilo, e de repente nos esquecemos ou mudamos de assunto, e vamos caminhando para frente. A censura se encarrega de armazenar, de esconder, de guardar, de abafar os fatos que nos são chocantes, que nos são dolorosos, doloridos, para que vivamos em relativa paz. Mas os fatos estão lá. E aí que, mais uma vez, a psicologia tenta explicar o pesadelo, por exemplo. Pelo menos em termos de definição, dizem os cientistas que o pesadelo é quando, durante o sono, onde há uma atividade intensa cerebral, a censura é rompida. E aquelas imagens que são guardadas, onde não queremos expô-las, elas vêm à tona. Elas vêm fazer parte da atividade cerebral durante o sono. E então nós nos desesperamos, nos angustiamos e muitas vezes pela agudez da informação, da imagem, até acordamos sobressaltados, porque aquela imagem, aquele sentimento antigo e ruim nos vem para a atividade cerebral. É o pesadelo. Dizem eles que o sonho é, para o leigo, traduzindo em uma linguagem bem informal, é a mente rebobinando a fita, enquanto armazena nos seus compartimentos as informações que são capturadas durante o dia ou na atividade natural e normal do cérebro. Ninguém suportaria viver o tempo inteiro com todas as informações ativas na sua mente. Não é assim que funciona. Está tudo guardado ali, como num computador, num HD de alta capacidade de armazenamento. Está tudo lá. Quando a gente quer dar um clique naquela pasta ou naquele arquivo, de repente abre, normalmente está diante de nós na tela do computador. Assim é a mente também. Só como um exemplo. Eu sei que vocês não estão lembrando disso agora, que eu vou citar. Está guardado aí na mente de todos vocês. Eu vou citar e vai vir à mente automaticamente, que está guardado no computador da mente de vocês. Lembrem-se aí, agora, da nossa irmã Lourdes Tinoco. Todo mundo lembrou agora. Ninguém estava lembrado, imagino eu. Mas veio à mente agora. Automaticamente, rapidamente, num clique, veio do arquivo morto, do arquivo à parte, para a nossa memória ativa. Que saudade da minha irmã Lourdes Tinoco. Lembrei-me dela agora só como uma ilustração, só como um exemplo do que estou falando. Assim é a nossa memória. Assim é a nossa mente. E nós vamos caminhando de acordo com as informações que fazem parte de nossa memória ativa ou daquilo que faz parte do nosso interesse imediato. Vamos deixando informações antigas guardadas lá atrás, apenas para resgate no momento apropriado. Mas nós somos da moda, somos do momento, somos daquilo que nos aperta e nos abarca no tempo presente. Aquilo fica fazendo parte do nosso comentário, da nossa conversa com as pessoas, do que citamos. É por isso que muitas vezes somos modistas. É por isso que muitas vezes nem nos lembramos dos valores que nos formaram, dos pilares que sedimentam a nossa vida e nos dão sustentação. É por isso que muita gente nem ou ignora a história da igreja, só como um exemplo.
e vai seguindo o que vê no tempo presente, que é o que vale para muitos, porque é o que faz parte da memória ativa, do momento presente. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Irmãos amados, por sermos seres emotivos, emocionais, gerenciados por esse cérebro cheio de paixão e de sentimentos, é que nós somos quase todos, a maioria de nós, muito mais reativos do que qualquer outra coisa. Só como um exemplo, nós somos movidos a orar com instância, com paixão por um motivo, se esse motivo está diante de nós, com propriedade, contextualizado, e nos constrange e nos move à emoção. Se não, não oramos ou deixamos de orar. Vou aprofundar um pouco mais a ilustração. Vocês vão entender onde eu vou chegar. Vocês acham que aquela tragédia pela qual oramos no começo desse ano, onde aquele rapaz entrou naquela escola, lá no Rio de Janeiro, em Realengo, movido por uma loucura, motivado por razões também religiosas, e entrou numa sala de aula para matar adolescentes, crianças, jovens, moças. Porque no islamismo, as virgens, 70 virgens esperarão cada mancebo puro no céu. Ele quis mandar para lá essas virgens. E cometeu aquela barbaridade que chocou o país e o mundo. E nós nos comovemos. Aquela informação estava na nossa memória ativa, estava diante de nós. E mexeu com o nosso coração, com as nossas emoções. E sem conhecermos aquelas famílias, sem conhecermos aquelas pessoas, choramos e oramos por elas, aqui na nossa igreja e em todas as igrejas. E era um comentário só. Passaram-se poucos meses, ninguém mais toca no assunto, ninguém mais é movido para orar. Ninguém mais se levanta para clamar ou para ajudar aquelas pessoas. E eu pergunto a vocês, vocês acham, de fato, que aquelas famílias atingidas, que perderam as suas filhas e filhos, já passou a dor? Já está tudo curado, já está tudo resolvido? Não precisam mais de oração? Vejam como funciona a nossa vida. Quando aquela tragédia aconteceu no Nordeste, aqui no nosso Nordeste, aqui mais para cima, e destruiu cidades inteiras. Nós nos mobilizamos, oramos, fizemos campanhas, o Brasil inteiro fez, as igrejas se mobilizaram. Vocês acreditam que depois de tantos meses, já passados anos, a situação daquelas pessoas mudou? Foi feita uma matéria recentemente sobre cidades que ainda não foram reconstruídas, ainda não se recomporam. O governo federal ainda não fez o que prometeu. Famílias que ainda hoje, anos depois, estão morando de favor na casa de terceiros. Mas ninguém mais se lembra disso. As tragédias, as informações, aquilo que salta à nossa mente de imediato e é chocante e nos mobiliza, então nos levantamos e oramos, fazemos alguma coisa, mas depois que sai do campo da memória ativa e é guardado num canto e fica selado lá no armário, na gaveta, num arquivo morto, então nos esquecemos e não mais nos mobilizamos em favor daquilo. Não é verdade?
uma outra tragédia que acontecer daqui para frente, e vai acontecer, e sempre acontece, certamente nos mobilizará. Para finalizar esse exemplo, para ser bem prático, nós passamos pela rua, caminhamos, ou de ônibus, a pé ou de carro, encontramos pessoas o dia inteiro. Pessoas nos abordam na rua, cada uma com a situação mais grave e mais triste do que outra. É difícil. Mas a gente dá um sinal, ou passa adiante, ou simplesmente dá um trocado e segue caminhada. Não sabemos quem são aquelas pessoas, onde moram. Depois que passamos por elas, dando um trocado ou não, já nos esquecemos de quem eram, da fisionomia, não nos envolvemos, não nos lembramos mais delas, porque vão para um arquivo morto. Mas se nós pararmos para conversar, para ouvir, quem sabe até ter a oportunidade de fato, acompanhar a história daquela pessoa, identificar de fato que é ou não verdade aquela experiência de vida, aquilo pode comover o nosso coração e nos mobilizar a fazer uma coisa. Somos assim. Somos gerenciados, governados, dirigidos pelo que a nossa mente tão habilidosa, uma máquina tão extraordinária consegue fazer. O computador é uma tentativa de reprodução de uma mente eletrônica. O que diferencia é que um computador você tem a possibilidade de deletar aquilo que não lhe agrada e deixar de existir. Deleta, vai para a lixeira. Está lá, você pode até se arrepender depois e resgatar. Mas você tem a oportunidade de deletar permanentemente, se aquilo você não se agradar. A mente não pode fazer isso. Exceto num tilt, numa disfunção, num drama, num problema, numa patologia que venha de fato apagar a memória da pessoa. Eu conheci uma pessoa, eu, a Raquel, Dona Amélia, eu não sei, Ana Ruth talvez não, porque era muito pequena. Eu era pastor em Belo Horizonte, e logo na chegada da gente em Belo Horizonte, conhecemos uma família, um casal muito querido, que nos acolheu tão bem, e gostava muito da gente, nos tratava muito bem, uma coisa linda. Viemos embora para o Nordeste. Pouco tempo depois, ficamos sabendo que a esposa daquele senhor, daquele casal, né, a moça, a mulher, teve um problema e desmaiou. Ficou alguns dias em coma, desacordada, e quando acordou, não se lembrava mais de nada. Uma amnésia aguda, não reconheceu nem mesmo o marido. E a lembrança não veio mais mesmo, não voltou mais. Ela teve que reaprender a ler, a reconhecer as pessoas. E o curioso é que pouco tempo depois, eu e a Raquel voltamos a Belo Horizonte. E fomos lá, na igreja, e ela estava lá. E nós fomos reapresentados àquela pessoa. Que coisa estranha, ela olhando para a gente assim, sem conhecer, sendo uma pessoa que nos conhecia tanto e tão bem, e olhar para a gente assim, e não saber quem é aquela pessoa. E ela teve que, de fato, recomeçar, reconstruir a vida a partir de novas informações. É um caso extremo, é uma enfermidade, mas na nossa vida cotidiana isso não é possível, porque nós não esquecemos das coisas. Mesmo aqueles fatos que somos obrigados a perdoar. Perdoar não é esquecer, porque isso é impossível. A memória fica, a lembrança fica como que tatuada em nossa lembrança. De modo que
O inimigo pode, e muitas vezes faz isso, usar aqueles fatos, aquelas lembranças que nos machucam ou que nos ofenderam, às vezes de alguém, para aquilo ser um instrumento de tortura em nossa vida, ou para gerar mágoa, ressentimento e coisas perniciosas para nos afastar de Deus. Então eu quero olhar para o texto e finalizar com 3 palavras breves. A primeira delas é que o homem chorão, o homem de muitas lágrimas, de muitas dores, e tinha motivos para isso, porque acompanhou um período e um processo de alegria e glória de Israel e viu o seu cativeiro. E ele diz então que quer trazer à memória aquilo que pode lhe dar esperança. E ele então diz 3 coisas, que eu não vou comentar cada uma delas, vou apenas citar para a sua reflexão. A primeira delas, ele diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que é que traz e dá esperança para Jeremias? Primeiro, as misericórdias do Senhor. Ele se lembrava que na história de Deus e o seu povo, muitos outros momentos graves, solenes, de juízo, destruição e reconstrução, o povo de Deus provou a misericórdia abundantemente. Segundo, ele diz que renovam-se a cada manhã as misericórdias. Grande é a tua fidelidade. Ele se recorda e traz à mente que Deus é fiel. Deus é fiel. Ou seja, em todo o tempo, Deus mostrou a sua fidelidade juntamente com a sua misericórdia. E isso, reconhecer, identificar, lembrar que Deus é fiel, isso vai renovar a sua mente. E é isso que ele quer manter na sua cabeça e não as lembranças tão doloridas do passado. E em terceiro lugar, ele diz assim, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. A alma dele também sabia, além daquelas informações todas doloridas, a alma dele também sabia que a porção dele era o Senhor. O que lhe restava era o Senhor. De que tudo o que ele tinha e possuía era o Senhor, e que valia a pena esperar nele. Isso na cabeça, na mente, na alma, no coração, isso pode nos trazer e manter em nós grande esperança. Que nós exercitemos isso na nossa vida e em nosso cotidiano. Encher a nossa cabeça com a palavra de Deus, com as verdades da Escritura, porque na hora da angústia, na hora da perseguição, na hora do cativeiro, enfim, essas verdades alimentando a nossa mente e a nossa memória, nós teremos paz com Deus. Que Ele nos ajude em Cristo Jesus.